De um modo geral, aqueles que estudam, ou melhor, de um modo geral, aqueles que trabalham e também têm disposição para estudar, nunca passam muito tempo na baixa renda ou na classe média. Rico? Rico é todo aquele que tem saúde. Se alguém ganha muito dinheiro e tem saúde, ele é rico porque tem saúde. É o rico que ganha muito. Se alguém ganha pouco dinheiro e tem saúde, também é rico. Rico porque tem saúde. É o rico que ganha pouco. Rico, todo aquele que tem saúde. É humildade de espírito. Você é você e mais ninguém. Deus é Deus e mais ninguém. E eu sou eu e mais ninguém também. Né? Língua estranha da terceira pessoa da Trindade, do candomblé, da umbanda, da quimbanda. Sai de mim agora. Sai dele agora. Sai dela agora. Em nome de Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder. Quando Jonas orou, Deus respondeu. Quando Ana orou, Deus atendeu. Se o seu problema não tem solução, existe uma esperança no poder da oração, na cura da depressão. E de repente, você pode declarar também: a depressão, a angústia, a esquizofrenia, a ergofobia são os meus melhores amigos. Eles me ensinaram o quê? Que o ser humano sem saúde é nada. Né? Deus sem o ser humano é Deus. O ser humano sem Deus é nada. Para Deus, tudo é possível. E para você que crê em Deus, tudo é possível também. Sua maior riqueza, saúde e humildade de espírito. Você é um filho de Deus. Você é um Deus. Filho de Deus. Salmo 82, 6. E João capítulo 10, do parágrafo 34 ao 35. Andando com calma, se chega mais rápido. Vamos devagar, porque estamos com pressa. Preste atenção, desenvolva uma disposição inconsciente para estudar. Verbalize no seu dia a dia, todos os dias. O muito com fé em Deus é melhor. Se você já verbalizou que o muito com Deus é melhor 1000 vezes, verbalize mais mil vezes ou mais a resposta do subconsciente, né? Desenvolva uma disposição inconsciente para estudar. Verbalize no seu dia a dia que o muito com fé em Deus é melhor. A resposta do subconsciente é, ou será, para muito, além de trabalhar, você terá também que estudar. Estudar se faz necessário no muito. No pouco é a lei do menor esforço. Quem estuda mais? Um pedreiro para ser pedreiro ou um médico para ser médico? No pouco, com Deus é muito, ninguém precisa trabalhar, ativando o hemisfério direito do cérebro. O muito com Deus é melhor. Muito dinheiro com Deus é muito mais dinheiro. A verdade não tem pernas curtas, tem pernas compridas. A verdade tem pernas compridas. O filho bom e humilde de espírito não é a ovelha negra da família. É a ovelha branca. É a ovelha branca. É a ovelha branca da família. O filho bom e humilde de espírito é a ovelha branca da família. Não é a ovelha negra. Quando a cabeça pensa, o corpo agradece. Quem semeia bonança, colhe bonança. Semelhante, atrai semelhante. Humildade de espírito vai para quem tem humildade de espírito. Pobreza de espírito vai para quem tem pobreza de espírito. Alta renda vai para quem tem alta renda. Baixa renda vai para quem tem baixa renda. E na natureza, a água da pia vai para o esgoto. Do esgoto vai para o rio. E do rio vai para o mar. Na época em que a poupança dava dinheiro,
Quem ganhava mais? Quem tinha 300 mil na conta ou quem tinha apenas 5 mil? Quem tem acrescentado, mas quem não tem até o pouco que tenha tirado. Jesus ungido. Pássaros da mesma plumagem sempre voam juntos. Ative desde já o hemisfério direito do seu cérebro. O hemisfério direito vê a floresta, mas não vê a árvore. O hemisfério esquerdo vê a árvore, mas não vê a floresta. O hemisfério direito vê o muito com Deus é melhor, e a ovelha branca da família. O hemisfério esquerdo vê o pouco com Deus é muito, e a ovelha negra da família. Quem trabalha e estuda ao mesmo tempo e tem uma renda maior? Quem trabalha e estuda ao mesmo tempo e tem uma receita maior é o médico ou o pedreiro, por exemplo? O pedreiro, por exemplo, estudou para ser pedreiro, no pouco com saúde é muito? Quem é feliz? Quem é feliz de verdade? Quem tem muito ou pouco dinheiro? A pergunta correta seria: quem é feliz de verdade? A resposta correta: quem é feliz de verdade? Quem tem muito ou pouco dinheiro? Quem é feliz de verdade? Aquele que tem humildade de espírito. E às vezes tem humildade de espírito, mas não tem saúde no corpo físico. Lembre-se que, de acordo com Severat Sirah, eu descobri que o diabo é 100% humilde de espírito. O diabo é 100% pobre de espírito. Deus é 100% humilde de espírito. E o ser humano? O ser humano é como uma moeda. Um lado pobre de espírito e outro humilde de espírito. O ser humano é uma criatura que tem em si o bem e o mal no mesmo ser. Estes são os dois lados do eixo espiritual. O bem da humildade de Deus e o mal da pobreza do diabo. E o mercado das finanças também é como uma moeda, com dois lados, alta renda e baixa renda. Veja bem, se alguém foi magnânimo com você, o que você diria? Muito agradecimento, foi muita humildade de sua parte. Muita pobreza? Não. Qual seria o oposto de pobre e analfabeto? Resposta: humilde e instruído. A melhor coisa do mundo é a humildade de espírito, principalmente para quem é humilde de espírito. E a pior coisa do mundo é a pobreza de espírito, principalmente para quem é pobre de espírito. Você é de alta renda e burro ou de baixa renda e inteligente? No pouco com Deus é muito, você precisa estudar? Não. Um pedreiro precisa estudar para ser um pedreiro? Não. No muito com Deus é melhor. O médico, por exemplo, só chegou a ser médico porque, além de trabalhar, ele teve a obrigação de estudar. Está bem, vou deixar Eclesiastes 9:11. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer, e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Eclesiastes, capítulo 9, parágrafo 11. Eclesiastes 7,14. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades, e a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Em Eclesiastes capítulo 7, parágrafos 14, 19 e 29. NTLH
Nova tradução na linguagem de hoje. Eu conheço 2 amigos que têm uma cumplicidade e amizade fenomenal. Um é mega empresário da indústria de alimentos e outro é agricultor. E ambos têm algo em comum: saúde e humildade de espírito. Um tem muito dinheiro e o outro não tem dinheiro, ou pouquíssimo dinheiro. E a maior fortuna de cada um deles é a saúde e a humildade de espírito. De um modo geral, os que trabalham e também têm tempo para estudar nunca passam muito tempo na baixa renda ou na classe média. A verbalização da pobreza de espírito, do mal, do maligno. No mundo, todas as pessoas que ganham muito dinheiro são enfermas e pobres de espírito. Como eu, o demônio. Observe a opinião de Sua Excelência, a humildade de espírito de Jesus ungido. Numa comparação tridimensional, existe no planeta 3 tipos de pessoas. 1. Pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e só pensam no dinheiro. Aquela que mora numa favela e mata a outra, até mesmo por R$100, por exemplo. O pouco sem Deus também é nada. 2. Pessoas que ganham muito ou pouco dinheiro e só pensam na vida dos outros. O dia a dia delas, programas policiais sensacionalistas, futebol no TV a cabo, vídeos de pegadinhas, novelas, etc. O pouco ou muito sem Deus também é nada. Eu sei que você faria o mesmo por mim. Né? Eu tenho certeza que você faria o mesmo por mim. O ser humano, com um alto nível de humildade de espírito. E o 3, o ser humano com um alto nível de humildade de espírito, além de trabalhar, sempre encontra um bom tempo também para estudar. Estudar? Veja que bom exemplo. Tem um livro do Dr. Laí Ribeiro, que tenho há mais de 28 anos. Publiquei no YouTube muitos assuntos dele e sei que estou ajudando muita gente. Isso também significa estudar. Imagine mais 10% da população tomando o meu exemplo e fazendo o que eu estou fazendo. Os 4 lados das 2 moedas. Sefer Yetzirah. Olha aqui. 28 anos. 28 anos. Prosperidade, fazendo amizade com o dinheiro. Capítulo 14. O segredo da abundância. Página 108. Página 109. A bunker is fellow who lends his umbrella when the sun is shining and wants to bug. They continue the minute it begins to rain. Of Mark Twain. Um banqueiro é um amigo que empresta seu guarda-chuva quando o sol está brilhando. E quando ele dá as costas, 1 minuto depois, começa a chover. No Brasil, a roda da abundância está quase parando. Aí culpam-se as circunstâncias. É a falta disso, é a falta daquilo, é o clima, é o governo, é a má vontade. É a má vontade de certos grupos, é o boicote de outros, é o atravessador, são os comerciantes, são as estatais, são os corruptos, são os exploradores, é o dumping, é o chuchu, é o tomate, é o dólar, é o petróleo, são os juros da dívida externa, é o atraso tecnológico, é a Constituição e o Congresso, é a falta de consciência do povo, são os empresários, é a crise internacional e por aí afora. Na crise de 1929, nos Estados Unidos, o dinheiro sumiu da mão de muitos, mas não deixou de existir. Como assim? O que foi que aconteceu? Concentrou-se
na mão de poucos. Quais estes poucos? Os que acreditaram na prosperidade. Página 110. Perigo e oportunidade. Cada um de nós decide se quer participar ou não da recessão ou mesmo da inflação. A palavra crise, por exemplo, em chinês, o ideograma que representa essa verbalização crise é formado por dois símbolos, que significam perigo ou oportunidade. Ou seja, o primeiro significado implica diminuir a velocidade da roda da abundância. É paradoxo, né? É um paradoxo. Sugere um equilíbrio entre os dois movimentos. Durante a crise, você tem que aprender a cortar o S da palavra e colocá-lo adiante, ficando CRI. Crie dinheiro. Crie com um cifrão à frente. E dá para todos ganharem? Ou para que uns prosperem? É preciso que outros fiquem na baixa renda ou sem dinheiro? O universo é inteligente. Tudo funciona direitinho, sem engarrafamento de estrelas ou trombadas de planetas. E foi criado para todo mundo ganhar, desde que você entre em contato com as legislações universais e as siga. Dinheiro é abundante na vida daqueles que entendem as leis que governam sua aquisição. Ou seja, desde que você esteja em sintonia com o equilíbrio do universo, porque os economistas não conseguem resolver os problemas econômicos. Aqui na página 110. Porque se ligam somente na dimensão humana e não levam em conta as leis universais. Não adianta ir contra uma lei como a da gravidade, por exemplo. É uma pretensão insana, maluca. Do mesmo modo, temos legislações universais que são traduzidas de maneiras diversas pelo conhecimento humano. De uns tempos para cá, o conhecimento ficou fragmentado em 1000 subdivisões que procura entender a existência vendo apenas a partir de um ponto de vista especializado. A economia é uma dessas subdivisões do conhecimento, que se torna uma visão limitada, parcial e tecnocrática, quando se distancia das outras áreas do conhecimento humano. Economia não é só a circulação do dinheiro e das mercadorias, mas também, de forma bem mais ampla, todo o sistema autorregulador deste planeta em que vivemos e suas relações com o cosmo, com o espaço. Porque o dinheiro é motivo de tanto desequilíbrio e desarmonia. Página 111. Finalizando. Porque reflete o nosso desequilíbrio em relação com os outros e com o universo, com a providência divina. Muita gente encara o dinheiro e os negócios de forma hostil, como se estivesse vivendo numa guerra constante. Há situações de hostilidade, muito comuns, que muitas vezes nem percebemos, como a do pai que fala para o filho: nunca aceite dinheiro de amigos, porque aos amigos a gente não cobra. Então vem a mãe e diz ao filho: nunca aceite dinheiro de estranhos. O que sobra então? Somente inimigos. Fazer negócios torna-se uma ação entre inimigos. As relações no trabalho, na empresa, também sofrem dessa síndrome do parceiro inimigo. Você sente culpa quando recebe o seu dinheiro. A amizade com seu chefe começa a incomodá-lo. Você briga com o chefe para ficar sem culpa. E foi de emprego em emprego, de emprego em emprego, brigando, até que sobraram somente inimigos para você tentar ganhar dinheiro deles. Capítulo 14, o segredo da abundância. Acelerando o ritmo. Doutor Lei Ribeiro, Prosperidade fazendo amizade com o dinheiro, 14ª edição, editora Objetiva. É uma edição esgotada. Quarta capa, Prosperidade fazendo amizade com o dinheiro. Você sabe que, apesar de ser mais inteligente e capaz e ter mais leitura do que muitos de seus amigos e conhecidos, alguns deles se encontram
em condições financeiras muito melhores do que você. Talvez você, como a maioria das pessoas, atribua isso à sorte. Na nossa maneira de ver, inexiste sorte. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Após 2 best-sellers, o Dr. Laí Ribeiro nos mostra a diferença que faz a diferença entre baixa renda e riqueza. Aqui está impresso P-O-B-R-E-Z-A, né? P-O-B-R-E-Z-A. Após 2 best-sellers, o Dr. Laí Ribeiro nos mostra a diferença que faz a diferença entre baixa renda e riqueza, baixa renda ou alta renda. Prosperidade, fazendo amizade com o dinheiro, é uma história de grande erudição que cativa e surpreende a cada instante, revelando de forma simples, objetiva e divertida como você consegue incorporar na sua estrutura psicológica a consciência da prosperidade, tornando-se rico, feliz e humilde de espírito. Lembre-se, fazendo de novo referência aos 4 lados das 2 moedas. Né? No Sefer Yetzirah, no comentário do Sefer Yetzirah, na página 267, ele faz referência no comentário sobre, no capítulo 6, versículo 4, sobre os 2 eixos do extremo espiritual, que é o bem e o mal. Então eu concluí que o bem é a humildade e o mal é a pobreza, né? Ou você poderia concordar, determinar que pobre é o diabo e pobre é Deus também? Muitos dos que determinaram, verbalizaram inúmeras vezes: mente, minha mente, eu quero a mesma saúde que tem o Donald John Trump. Eu quero mais, 14 mil reais por mês. Pense um pouco, raciocine um pouco e, além de trabalhar, vê se arranja um tempo para também estudar. Né? Muitos verbalizaram: mente, minha mente, inúmeras vezes. Mente, minha mente, eu quero a mesma saúde que tem o Donald John Trump. Eu quero mais, 14 mil reais por mês. Eu, em pouco tempo, tenho certeza que, além de sua atividade profissional física, você terá algum tempo também para estudar. Os 2 extremos do eixo espiritual, no comentário do Sefer Yetzirah, está na página 267, capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Deus também fez um oposto ao outro. Eclesiastes 7, 14. O bem oposto ao mal, o mal oposto ao bem. O bem vem do bem, o mal vem do mal. O bem define o mal, e o mal define o bem. O bem é guardado para os bons, e o mal é guardado para os maus. Parafraseando, Deus também fez um oposto ao outro. Eclesiastes 7, 14. A humildade oposta à pobreza. A pobreza oposta à humildade. A humildade vem da humildade. A pobreza vem da pobreza. A humildade do bem define a pobreza do mal. A pobreza do mal define a humildade do bem. A humildade do bem de Deus é guardada para os bons. E a pobreza maligna do diabo é guardada para os maus. Paráfrases. Um oposto ao outro. Página 267. Isto fala do coração, que é como um rei na batalha. Os 2 extremos do eixo espiritual, o bem e o mal, são opostos reais, com a luz e a escuridão. Os 2, como a luz e a escuridão, os 2 nunca podem coexistir. O bem vem do bem,
como foi escrito previamente, capítulo 1, versículo 5. O bem é o ponto deste eixo que está mais perto de Deus. O mal é o lado mais afastado dele. Como todo bem vem do lado do bem, enquanto todo mal vem do lado do mal. E parafraseando, os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal, o bem da humildade e o mal da pobreza. E acrescento os dois extremos do eixo das finanças, do dinheiro. Quais são os dois extremos do eixo das finanças, do dinheiro? A alta renda ou a baixa renda. E entre a alta renda e a baixa renda, a classe média e a classe média alta. É ou não é verdade? Duas moedas, quatro faces. Moeda número 1, humildade ou pobreza. Moeda número 2, alta renda ou baixa renda. Macro receita ou micro receita. O oposto de riqueza é baixa renda. O bem vem do bem, ou seja, a humildade de espírito vem da humildade de espírito de Deus. A pobreza de espírito do diabo vem da pobreza de espírito do diabo. E este diabo, antes de ser diabo, era humilde, porém ficou pobre e foi expulso da sétima dimensão, do céu, porque o céu é o reduto da humildade de espírito. A humildade um dia, a pobreza um dia terá fim. A humildade é eterna, nem tem princípio nem tem fim. Um dia o planeta Terra será o planeta Terra da humildade. Como foi analisado previamente em 1.5, o bem, que é a humildade de espírito, é o ponto deste eixo que está mais perto de Deus. A pobreza de espírito do maligno é o lado mais afastado dele. Todo o bem, ou seja, toda a humildade de espírito vem do lado do bem, ou seja, da humildade de espírito. Enquanto todo o mal, toda a pobreza de espírito, vem do outro lado, da quinta dimensão. São dois opostos reais, o bem e o mal, a humildade e a pobreza, respectivamente. Como a luz da humildade de espírito e a escuridão da pobreza de espírito. Os dois nunca podem coexistir. Você é você e mais ninguém, Deus é Deus e mais ninguém, e eu sou eu e mais ninguém também.